Bom, gente, vamos de Fluminense agora, porque hoje pela manhã o clube anunciou a demissão do técnico Luiz Zubeldia, argentino. Bruno Cortes, direto lá das Laranjeiras, traz os bastidores, os detalhes pra gente. Tudo bem, Bruno? Boa tarde. Oi, Duda, tudo bem? Boa tarde a todos. O Zubeldia não resistiu a esse mau momento do Fluminense, né? São 8 jogos sem vencer, 7 empates, uma derrota. O time vinha mal, principalmente depois da Copa do Mundo. E aí, junto com o Zubeldia, vão embora os auxiliares, Max Cubeiras, o Carlos Gorezo, o Alejandro Escobar, além do preparador físico, o Lucas Vivas. Quem assume interinamente o comando do Fluminense é o Marcão, super acostumado a isso, 10ª vez que ele vai se tornar o técnico interino do Fluminense, está na comissão técnica permanente desde 2016, o Marcão, ex-jogador do Fluminense. Sobre o Zubeldia, né, foi quase um ano de Fluminense, vai embora depois de quase um ano, acumulou bons resultados, como por exemplo o 4º lugar do Brasileiro do ano passado, mas também acumulou eliminações frustrantes para o torcedor, para rivais cariocas, né? Foram 2 para o Vasco na Copa do Brasil, ano passado na semifinal, esse ano nas oitavas de final, e teve a derrota na final do Carioca esse ano para o Flamengo, no momento ruim do Flamengo, que estreava o técnico Leonardo Jardim naquela decisão. Entre as críticas para o Zubeldia, recentemente, se falava muito da não utilização dos jogadores da base. E aí hoje, no anúncio feito pelo Fluminense numa rede social da demissão do Zubeldia, o Riquelme comentou com um emoji de agradecimento. Minutos depois ele tirou esse emoji do ar. Fato é que o Riquelme vem da base e não vinha sendo utilizado ultimamente pelo Zubeldia. Veremos se com o Marcão ou com o novo treinador o Fluminense volta a usar mais jogadores das categorias de base, né, Duda? Um beijo para você. É isso, outro pra você, Bruno. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que a fase do Zubeldia não era boa mesmo, tá? Isso daqui é o período pós-Copa do Mundo. São 7 jogos, aí são 6 empates e essa derrota aqui, né? Que realmente foi a derrota que colocou o cargo do Zubeldia ali balançando. Derrota pro Vasco, eliminação na oitava de final da Copa do Brasil. E o Zubeldia já tinha sido vaiado contra o Bahia. Aumentou aqui contra o Vasco. E aí agora, depois de empatar com o Rivadavia, o Zubeldia não aguentou no cargo. Agora, o Fluminense não tem muito tempo, porque terça-feira já tem jogo importante, tá? Vamos... Eu não vou dizer que a demissão me causa espanto, porque a gente sabe que no Brasil está longe de uma demissão de treinador de um time que não vence 8 jogos, apesar de ser o 4º colocado causar espanto. Mas o time é que, nesse caso, não é tão comum assim, que é entre 2 confrontos. O Fluminense nem esperou o jogo da volta, já entendeu que teria mais chances sem o Zubeldia. Você tem algum bastidor disso? De por que, por exemplo, não esperar uma reação no jogo da volta? O Fluminense não acreditava que com o Zubeldia daria uma resposta na Argentina? Então, o que a gente tem de bastidor é que já se colocou na mesa essa possibilidade de demissão do Zubeldia desde a eliminação para o Vasco. Mas, dentro da cúpula do futebol do Fluminense, era uma coisa dividida ali. Alguns achavam que ele tinha que continuar, outros achavam que ele podia já ser demitido depois daquela eliminação e se optou pela permanência. E aí, depois do primeiro jogo, com mais um jogo muito ruim do Fluminense, em que jogou muito mal, que empatou, não conseguiu um bom resultado, já o negócio ganhou força de novo e aí se conversou muito no dia de ontem e por isso se decidiu pela demissão do Zubeldia para tentar dar uma chacoalhada e, quem sabe, conseguir na Argentina um bom resultado e seguir em frente, seguir adiante nessa Libertadores, né? O Fluminense perdeu um dia, né, Rizek? Porque, assim, na minha visão, já era um trabalho que não tinha futuro. Você via, assim... Olha que eu tomo muito cuidado com isso. Exatamente, me surpreende você... Jamais alguém vai me ver no ar pedindo demissão de treinador. Acho que esse não é, pelo menos, o meu papel. Não acredito que esse seja o meu papel. A gente faz crítica positiva ou negativa. Eu tampouco sou daqueles, manda embora. Pelo contrário, eu sou daquele que fala assim, tem que ter paciência. Agora, muito passa também pela própria diretoria. Que muitas vezes, passa pano para a diretoria, eu não passo pano para ninguém. Que tem que falar, a gente fala assim, porque quando você... o trabalho do Zubeldia não é de todo ruim. Se você pega, há pouco tempo o Fluminense perdeu para o Vasco, isso aí se você perder para um grande rival, né, e ser eliminado mais uma vez pelo 2º ano consecutivo, isso realmente complica, apesar do ano passado, se eu não me engano, era o Renato. Não sei se já era o Zubeldia, mas enfim, era o Zubeldia já. Então, 2 anos consecutivos com o mesmo treinador. Agora, fazendo o Campeonato Brasileiro acima, porque tinham até uma gordura, conseguiram classificar na Libertadores. O que eu acho que a diretoria teria que ter feito, aí é o Mário, o Matheus, os diretores, que o Mário hoje é o diretor, é pegar, chamar os meus dias e falar, amigo, vem cá, deixa eu te falar. Primeiro de tudo, você tem que pensar para falar aqui. Você não pode dar uma entrevista e falar na entrevista que não tenha, falar mal da nossa base.
entre linhas, falar mal da base, que não tem jogador pra cá e outra, meu irmão. Aqui faz parte do DNA do clube colocar jogador da base pra jogar, pô. Sabe? Então, assim, faltou muito disso também, dessa conversa, dessa comunicação, meu modo de pensar, porque eu não estou lá dentro, entre diretoria e treinador. É claro que para mim não é de tudo um trabalho horrível, né? É um trabalho que vinha muito bem, mas penso de verdade que o trabalho do Zubeldia bateu no teto. Vê que não teve uma evolução e estacionou totalmente. Perfeito. E algumas escolhas que foram feitas em algumas partidas, como a escalação para o time contra o Rio. Eu não consegui entender qual foi a... Não, gente, vamos ser bem sinceros. Esse Fluminense aí, o mínimo que tem que ser é chegar numa semifinal de Libertadores. Porque tem material humano para isso, tem um bom elenco. O Fluminense já fez grandes jogos contra grandes equipes, pô. Sabe? Então, assim, por isso que eu falo, o que parece que o Zubeldia chegou e bateu no teto do trabalho dele. Não vai evoluir mais. Quando mais precisa, que é esse momento de tirar o coelho da cartola, de criar oportunidades, opções, não tem. Aí ainda toma atitudes equivocadas ao colocar jogadores que não tem nada a ver. Fala, Bruno. É só para corroborar um pouco até do que o Júnior falou, o Felipe também, ilustrar um pouquinho sobre isso, sobre esse pós-Copa do Mundo do Fluminense, né? O Fluminense que não ganhou, né? Vem de 8 jogos sem vencer, mas nesse pós-Copa do Mundo são 7 jogos, 6 empates, uma derrota, aquela derrota para o Vasco, 3-1 no segundo jogo lá da Copa do Brasil, nas oitavas de final, e atuações muito ruins. E a gente vê, por exemplo, 2 caras ou um pelo menos, o Lúcio Acosta, que vinha muito bem antes da Copa do Mundo, né? O Savarino também no momento bom ali antes da Copa também foi bem com o Lúcio. Os dois muito mal nesse pós-Copa do Mundo, né? Nenhuma assistência, nenhum gol dos dois em nenhuma dessas partidas pós-Copa do Mundo. O Fluminense, nesses jogos depois da Copa, foram 7, só fez 4 gols, né? Um gol só de atacante, do Hulk, de pênalti contra o Grêmio. Os outros 3 gols foram 2 do Ignacio, zagueiro, um do Martinelli. Então, assim, nada funcionava de uma forma geral, mas o ataque também funcionando muito pouco. E esses caras que foram importantes em determinado momento na temporada também jogando muito abaixo. Tanto é que Lúcio e Savarino, inclusive, ficaram no banco de reservas nesse último jogo com o Rivadavia, né? Muito bem. Bruno, um grande abraço para você, obrigado pelas informações. Se tiver novidade até o fim do programa, por favor, nos avise. Valeu. Até a próxima. O Bruno, que está apurando o caso, disse que ainda não tem informação de nenhum nome. Não vou especular, nem indicar treinador. Recentemente estive com pessoas da direção do Fluminense, antes da eliminação para o Vasco. Então nem se cogitava trocar de técnico. O que eu consegui apenas saber de novidade do clube é que é dado como... internamente, assim, questão de tempo para anunciar a SAF. Internamente, o Fluminense se prepara para anunciar a sua SAF, né? Agora vai ter que contratar um técnico. Apenas opino, por questão de mercado, que deve ser um estrangeiro, porque eu olho assim, mercado de treinadores brasileiros. O Jardine deixou a América e foi para os Emirados Árabes. O Tite está disponível, gostaria de voltar a trabalhar. Não sei se o Fluminense vai... querer contratar o Tite agora no meio de uma temporada, não sei mesmo, né? Eu sei que já foi lá atrás, já houve uma tentativa, acabou desistindo do Tite, o Tite nunca dirigiu o Fluminense. Sei que, inclusive, ele teria esse desejo de um dia trabalhar num lugar que ele quase foi e acabou não indo, em dado momento da vida dele. Chegou até, na época, a comprar uma camisa Grená para se apresentar e não rolou o negócio. Não sei se o Fluminense se interessa pelo Tite. Então, eu não vejo treinadores brasileiros. O Renato duvido que o Fluminense traga de volta. Duvido. É pela forma que saiu com relacionamento com alguns jogadores desse elenco. Duvido. Então eu começo a olhar, assim, por disponibilidade mesmo, me parece natural que o Fluminense vai trazer um treinador estrangeiro. Mas não vou especular porque eu também não tenho. Acho que o Roger Machado também não seria uma opção agora, pela maneira como saiu de São Paulo. E também saiu desgastado do próprio Fluminense. Exato. Então não sei, vamos aguardar. Certamente, ao longo do dia, você vai ter alguma informação de bastidor no GE. Fica lá procurando, porque a nossa equipe está de olho nesse assunto. Segura a onda, Marcão. Enquanto isso, o Marcão, 11ª vez que ele assume o Fluminense, vai tocando. Salve, salve, torcida do Fluminense Futebol Clube. Tudo certo? Sejam todos bem-vindos aqui no Redação Nense. E vamos para mais um vídeo. Bom, Luiz Zubeldia é demitido do Fluminense. O Fluminense anunciou, na manhã desta quinta-feira, a saída do técnico Zubeldia. O treinador deixa o clube acompanhado de sua comissão técnica, incluindo os auxiliares e o preparador físico. Até que um novo comandante seja definido, o auxiliar permanente Marcão ficará responsável por dirigir a equipe.
E depois da eliminação para o Vasco na Copa do Brasil e do empate diante do Botafogo pelo Brasileirão, o argentino acabou não resistindo ao novo empate, desta vez contra o Independiente Rivadavia, no duelo de ida das oitavas de final da Libertadores, no Maracanã. Zubeldia já vinha pressionado no cargo desde a queda para o rival. A série de 8 partidas oficiais sem vitória na temporada levou a diretoria a decidir pela troca no comando técnico. E mais do que os resultados, o desempenho apresentado pela equipe nos últimos meses aumentou a pressão sobre o treinador. O tricolor avançou em segundo lugar após depender de uma combinação de resultados na rodada final nos grupos. E a expectativa de uma reação na fase eliminatória, porém, não se confirmou. O Fluminense voltou a apresentar um futebol ruim diante do Rivadavia e ficou em situação delicada para o jogo de volta. Pressionado e precisando vencer em Mendoza, o Fluminense decidiu trocar o técnico. E além das Copas, o Fluminense também perdeu força no Brasileirão. A equipe começou a competição entre os líderes, mas caiu de rendimento e agora está 13 pontos atrás do líder. Contratado pelo Fluminense em setembro de 2025, Zubeldia dirigiu o time em 61 jogos, somando 30 vitórias, 18 empates e 13 derrotas. Teve como melhor resultado o 4º lugar no Brasileirão de 2025. Por outro lado, teve dificuldades nos clássicos decisivos, sendo eliminado 2 vezes pelo Vasco na Copa do Brasil e terminando como vice-campeão carioca diante do Flamengo. E é isso, tricolores, o Fluminense agora em busca de um novo técnico. E obrigado a você que assistiu o vídeo aqui, deixe sua opinião, um abraço e tamo junto, pessoal. Até mais!